Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana e com ela, com muito sucesso garantido, muito amor envolvido e com certeza uma semana recheada de aprendizados. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula de língua portuguesa, onde vamos aprender um assunto bem interessante e eu tenho certeza que você irá gostar muito. Nós vamos falar sobre variação linguística geográfica. Quando a gente fala de variação linguística geográfica, nós estamos falando das 5 regiões que envolvem o nosso Brasil, onde dialetos, formas de falar, são bem diferentes e bem característicos de cada região. É muito interessante. E aí eu trouxe para vocês uma grande boca com a bandeira do Brasil, simbolizando essas 5 regiões, que tem uma grande variedade de línguas, de linguística, né? Não de línguas, perdão, de linguística referente a cada região. Lembrando que a nossa língua mãe, vamos falar assim, é a língua portuguesa, tá? Só que aí, essas regiões foram criando alguns dialetos bem interessantes. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um com o seu jeito próprio de se expressar ao pronunciar palavras ou frases. E aí a gente vai ter alguns exemplos. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar significa uma penalidade. Olha que interessante. Aqui no Rio, estojo escolar, a gente entende que é para guardar material que nós usamos na nossa escola no dia a dia. Já em Maceió, brincadeira de amarelinha chamada de avião. Vamos pular um avião? Então vamos brincar de avião? É muito interessante essa riqueza que envolve o nosso Brasil. E aí também estou trazendo para vocês uma imagem simbolizando essa formação linguística entre os índios, os africanos e os portugueses. Porque foi a partir dessa junção de línguas que nós tivemos essa formação gigantesca do nosso país, que é um país onde tem uma miscigenação muito grande, onde nós temos a inserção de cultura holandesa, espanhola, africana, indígena, portuguesa, entre outros. E aí eu trouxe para vocês algumas que a gente até ouve, né, no nosso dia a dia, ou escuta, ou faz algumas leituras. Por exemplo, uai, oxente, mano, abestalhado, guri. E aí a gente tem uma charge que eu vou convidar você a ler em voz alta da sua casa, que é uma charge bem interessante, sobre o Chico Bento e seu melhor amigo, onde eles moram no interior do Brasil e tem uma grande diferença ao falar. Olha que interessante isso. E existem algumas regiões realmente do interior do Brasil, as pessoas falam do jeitinho que o personagem Chico Bento fala aí nessa charge. Então, vou convidar você aí do outro lado a ler essa charge em voz alta, que é bem interessante, tá bom? Quando nós tivermos a nossa aula ao vivo, eu vou perguntar para vocês como foi essa experiência de ler essa charge aí em voz alta. E aí eu trouxe uma outra charge também para vocês, só que em forma de desenho, onde nós temos só, é nós, rola, demorou, que até entraria naquela parte de aula de gírias que nós falamos lá na nossa aula passada. Mas isso também pode ser considerado como uma variação linguística geográfica. Vocês sabiam disso? E aí eu vou começar falando com vocês sobre a variação linguística no Nordeste, né? O Nordeste ele tem o Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. É uma região muito rica em sua cultura, assim como as outras também são. E a gente está até no mês de junho, a gente começa a comemorar as festas juninas, julinas e até agostinas, que vem da região Nordeste, onde nós também teremos uma aula falando sobre isso. É bem legal. Lá é muito comum você ouvir umas expressões que você fica assim, o que significa isso? Por exemplo, Baixa da Égua é um lugar onde ninguém quer ir, é um lugar muito longe. Balaias de Gato
é desorganização, confusão. Cambita é a mesma coisa que perna fina. Agora nós vamos para a variação linguística da região sul, onde nós temos o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá é muito engraçado, né? Porque eles falam que alçar a perna é montar um cavalo. Campo Santo é cemitério. Blindeiro é ao lado de ou vizinho de algo. Parada, importância em dinheiro pela qual se contrata uma corrida de cavalos ou rinha de galos. É bem interessante porque você depois pode estar lendo isso com mais calma e até ver se tem alguém dessas regiões presentes na sua família. Que tal se você tiver alguém de alguma região, dessas 5 regiões aí, e perguntar lá como é que eles falam? É bem interessante. Nós temos a região sudeste, onde nós temos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente sabe que algumas gírias que são usadas em São Paulo não são usadas no Rio de Janeiro e assim sucessivamente em Minas Gerais e Espírito Santo. Aí eu trouxe para vocês, bem legal, né? Bater a caçuleta significa morrer. Balaio de gato, desorganização e confusão. Dar pitaco, dar opinião, né? Gaia é a mesma coisa que chifre. E é bem legal porque a gente quase não utiliza aqui no Rio de Janeiro, mas são variações linguísticas usadas naqueles estados que eu falei para você lá atrás. Vocês sabiam que em São Paulo o biscoito é chamado de bolacha? É bem legal, né, gente? Agora a gente vai entrar com a variação linguística no Centro-Oeste, onde nós temos Mato Grosso do Sul e Goiás, onde nós temos o nosso Distrito Federal. Lá também tem uma maneira muito específica de falar algumas coisas. E aí eles falam assim, que expressões é a mesma coisa que significado. Miudinho, pequeno. Zé Ruela, abestado, besta. Levou o farelo, morreu. Olha que interessante como o mesmo significado de uma palavra, ele vai ter uma variação dessa linguística em várias regiões. Nós temos aí uma variação linguística também do norte, onde nós temos os estados da Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. É bem interessante, vamos observar como é lá. Bom, a gente tem aí também algumas que são parecidas com de outras regiões, mas a gente tem aí, ó, miudinho pequeno, paga uma aí, que é paga uma bebida, vigia bem, preste bem atenção ou muita atenção. Alguns vão se repetir em alguns estados, tá? E até mesmo em alguns espaços dessas 5 regiões que envolvem o Brasil. Gente, eu espero que vocês tenham adorado a nossa aula. Foi uma aula simples para você simplesmente entender como é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar zap, que eu estarei aqui. Enviarei também uma mensagem para você pelo WhatsApp, para você saber como se dá essa parte do trabalho que nós vamos fazer. Gente, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Fiquem com Deus.